Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 17 de dezembro. Agora na Espanha, meio-dia e 52. No Brasil, 8h52 da manhã. A BTC veio beijar a lower da nossa banda de VWAP mensal. A gente já havia esgarçado a upper. Chegamos a fazer um pavio até o patamar da VWAP mensal do mês 11. Chegamos a fazer a máxima em 18.387 no dia 14 de dezembro. E a gente veio trabalhar dentro da nossa banda de volatilidade mensal, que é a banda de VWAP mensal. Gente, a banda de volatilidade é para ser trabalhada. No diário, eu estou identificando aqui uma figura triangular, que eu estava fazendo uns estudos aqui mais cedo. Os fundos, de uma maneira geral, seguem ascendentes. Vocês vejam que aquela agulhada do dia 21/11, a mínima ficou em 15.476. A agulhada de ontem chegou a bater na mínima 16.527, ou seja, fortemente ascendente em relação ao fundo do dia 21/11, que ficou em 15.616. A agulhada de ontem ficou em 16.527 e a agulhada dessa madrugada de hoje, né, sábado, 17/12, já ficou em 16.579, ou seja, tá ascendente em relação a ontem, tá muito ascendente em relação à agulhada de 21/11. E os topos seguem fortemente descendentes. É bem provável que o próximo candle já venha abraçado, engolfado pelo candle de hoje, né? O candle de amanhã, dia 18, venha engolfado pelo candle de hoje, dia 17, e a gente retorne para estressar a aresta superior dessa cunha já dentro da nuvem. Na projeção, a nebulosidade avermelhada vai perdendo espessura, o que indicia fortemente que a gente está, sim, desenhando o bico de uma figura triangular. Então, para os shortados, muita calma nessa hora. É bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque é muitíssimo provável que esse triângulo exploda em direção a essa camada congestional aqui, ó, entre 19.700 e 21.500. Então, muita calma nessa hora, a nebulosidade avermelhada está estreitando rapidamente. O centro gravitacional dessa nebulosidade também exerce uma força para promover essa explosão ascendente e a gente buscar essa camada congestional. Então, a movimentação da BTC está muito especial, muitíssima calma nessa hora. Fora que a gente só foi prestar continência aqui para a lower da banda de VWAP mensal. No intraday, a BTC tá um reloginho, tá batendo na lower, voltando para VWAP, batendo na upper, voltando para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinal, com certeza vão fechar rapidamente. Aqui no nosso gráfico semanal, cuja plotagem desse candle semanal termina agora na virada da VWAP semanal, né? No amanhã, de domingo para segunda, amanhã para depois de amanhã. Com certeza a gente vai desenhar mais um candle comprador em direção à própria MM200, que vai subir de 24.189 para 24.300, já que a média móvel de 200 períodos, a MM200, ela segue emborcada, embicada para cima, porque ela nada mais é do que a média dos 200 últimos fechamentos. O DXY no semanal, vamos ver como vai ficar a plotagem desse candle no semanal a partir da madrugada de domingo para segunda. É provável que desenhe um outro candle vendedor aqui, porque a gente chegou a fazer um pavio com novos fundos, ou seja, o DXY no semanal está caminhando fortemente em direção à média móvel de 200 períodos. A gente não surfou essa queda do DXY, que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Normalmente, quando o DXY cai, a BTC sobe. A gente não surfou essa queda por conta do colapso da FTX. Agora, essas investigações criminais contra a Binance e o seu CEO, o CZ, essa enxurrada de informações e notícias em desfavor do mundo cripto acabou impondo essa imunidade quanto à queda do DXY. A BTC acabou ficando imune. A gente poderia ter surfado essa queda do DXY, que caiu de 114 para esse patamar agora de 104, mas o fato é que os fatos não ajudaram a BTC e a gente acabou não surfando essa queda. Mas é provável que a queda do patamar atual até 98, 97, que é onde está a média móvel de 200 períodos, a gente surfe, porque o mercado meio que já precificou toda essa hecatombe que aconteceu em desfavor do mundo cripto. Fora que a gente basicamente só foi estressar
a base dessa cunha triangular que eu estou identificando agora, que a gente parece que está desenhando, e é muitíssimo provável que agora a gente pipoque em direção à aresta superior dessa cunha triangular. Na seara fática, a Bitvavo, uma cripto-exchange holandesa, não está conseguindo sacar 280 milhões de euros retidos na Genesis Global Capital, uma subsidiária do grupo Digital Currency Group, que também administra o braço de stake earn da Genesis, a Gemini. Ou seja, gente, se essa cripto-exchange da Holanda, a Bitvavo, não conseguir sacar esses 280 milhões de euros, que dá mais ou menos 300 milhões de dólares, é mais um efeito dominó, mais um desdobramento do efeito dominó causado pelo crash da FTX e que pode seguir causando novos impactos, causando mais estragos. Mas vamos ver como isso vai se desdobrar. A reportagem dá conta de que ambas as diretorias, tanto da Bitvavo holandesa quanto da Genesis Global Capital, estão em conversação para saber como eles vão sacar esses 280 milhões de euros retidos pela Genesis Global Capital. Isso é para colocar uma pulga atrás da orelha. Esperamos sinceramente que essa Bitvavo consiga sacar o seu dinheiro e que isso não imponha a queda da Genesis Global Capital. E o Goldman Sachs afirmou que vai despedir milhares de funcionários, chegando a até 8% do seu quadro total de funcionários, mas mesmo assim mantém o plano de mega investimento cripto para comprar empresas de criptografia e ativos criptos. Ou seja, mesmo com a mega recessão que vem se encaminhando e o enxugamento do quadro de pessoal, que pode chegar até 8% do quadro de funcionários, o Goldman Sachs afirma que vai sim manter o seu mega e multimilionário plano de investimentos em criptografia, comprando empresas criptos e comprando ativos criptos. E a América Corporativa parece que finalmente tomou conhecimento da Web3. Advogados afirmam que os pedidos de marcas e patentes envolvendo a Web3 e criptografia explodiram só em novembro. Foram um total de 4.999 pedidos de marcas e patentes registradas somente nos Estados Unidos, envolvendo criptomoedas, bens e serviços digitais relacionados à Web3 e metaverso relacionado ao mundo cripto. Ou seja, o metaverso, a Web3 e criptomoedas estão caindo nas graças da América Corporativa tradicional. Os advogados afirmam que ficaram assustados com essa enxurrada de pedidos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, documentos revelados, ofertados pelo Elon Musk, dão conta de que o Twitter era uma subsidiária do FBI. A quantidade brutal de e-mails entre o Twitter e o FBI, só entre janeiro de 2020 e novembro de 2022, foram mais de 150 e-mails entre o FBI e o ex-chefe de segurança cibernética do Twitter, o Joe Hof. Segundo os documentos ofertados pelo Elon Musk, o Twitter agia como um verdadeiro órgão do FBI, suspendendo contas a pedidos do órgão de inteligência e de investigações, a pedido de investigações ultimadas pelo FBI. Medidas contra a desinformação eleitoral eram ultimadas sem mesmo haver um mandado judicial, ou seja, remoção até de piadas de contas específicas. Ou seja, o Twitter agia como uma espécie de subsidiária do FBI, sem ordem judicial para nada. O compliance do Twitter e o FBI decidiam como a verdade deveria ser moldada e simplesmente suspendiam contas, retiravam tweets. A força-tarefa focada em mídias sociais do FBI agia com toda a liberdade dentro do Twitter e, segundo o Elon Musk, isso vai mudar. Agora o compliance do Twitter vai agir só respeitando ordens judiciais do judiciário norte-americano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Elon Musk falou que tem mais coisa para revelar, mas enfim, é o novo normal. E as últimas da Ucrânia, sirenes de ataque aéreo soam por toda a Ucrânia, inclusive principalmente em Kiev, enquanto jatos russos decolam da Bielorrússia.
Lembrando que o Vladimir Putin marcou uma visita à Bielorrússia essa semana e essa série de decolagens acabaram promovendo alertas em massa de ataques aéreos por toda a Ucrânia. Esperamos sinceramente que esse conflito desescale em termos de gravidade. E nunca houve um momento pior para se ficar doente no Reino Unido. O sistema de saúde britânico colapsou. Agora, enfermeiros, médicos e trabalhadores de ambulâncias se preparam para uma nova greve. A lista de espera nos hospitais não para de crescer. Há um colapso completo no sistema de saúde britânico que não tem dinheiro, não reajusta os salários dos funcionários diante de uma inflação de 2 dígitos e agora greve geral. Ou seja, gente, o Reino Unido está pagando um preço muito caro pelo Brexit. O fato é que talvez tenha sido a pior decisão do povo britânico no pós-Segunda Guerra Mundial e agora vem a conta. A União Europeia foi muito dura em termos tributários com o acordo do Brexit e agora essa dura realidade do Reino Unido. Gente, a BTC está acumulando numa grande figura triangular que eu estou identificando aqui. É muitíssimo provável que a gente tenha beijado aqui a base dessa cunha e agora a gente volte para estressar a aresta superior no patamar de 17.900, podendo bater até 18.100, para aí sim ficar pipocando e explodir em direção a essa camada congestional. Na projeção, a nebulosidade está estreitando rapidamente, então para os shortados é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque essa cunha triangular pode pegar muito shortado de calça curta. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.